Estádio Major Antônio Couto Pereira, localizado no bairro Alto da Glória desde 1932. A segunda casa de todo torcedor coxa branca. E você, conhece bem a história do estádio do Curitiba? Então fica aqui que hoje nós vamos falar sobre o Couto. Salve, salve, torcida coxa branca! Estamos de volta! Sejam bem-vindos todos os nossos torcedores e todos os inscritos do canal do Grupo Helênicos. Como eu já falei na abertura do programa, o Estádio Couto Pereira é a casa do Curitiba desde 1932. Ele foi inaugurado com o nome de Belfort Duarte. Nós já vamos explicar as razões da escolha desse nome, mas o primeiro aspecto que a gente tem que analisar é o fato do Coxa ter sido fundado em outubro de 1909 e o nosso estádio inaugurado em 1932, onde o Coxa mandou as suas partidas entre a sua fundação em 1909 até o ano de 1932. Bom, o Curitiba é o primeiro clube a ser fundado na história do futebol paranaense. E em 1909 não existiam estádios para se praticar o futebol aqui no Paraná. Então, o primeiro lugar que o Curitiba utilizou para abrigar as suas partidas foi o Prado do bairro do Guabirutuba, antiga sede do Jockey Clube do Paraná, onde hoje está localizada a Pontifícia Universidade Católica do Paraná. No início de 1910, o Curitiba fez uma proposta para utilizar a área em frente à arquibancada do Jockey Clube. A partir daí, contando exclusivamente com o apoio e a dedicação dos seus associados, são feitas as obras necessárias para transformar aquele espaço em um campo de futebol. Em 12 de junho de 1910, o Curitiba inaugura o campo com uma grande festa e uma série de eventos que culminou com uma vitória do Curitiba sobre o Futebol Clube Pontagrossense por 5-3. Antes do início das disputas do Campeonato Paranaense, que começaram somente em 1915, o Curitiba utilizou o Prado do Jockey para os seus treinos e para suas partidas amistosas. No ano de 1916, o Curitiba vence o seu primeiro título paranaense, sendo o Prado o palco dessa conquista, após uma vitória sobre o Britânia por 2-1. Mas antes disso, no final do ano de 1915, os membros do clube entendem ser necessário um local mais adequado para a prática do futebol. Foi então que Arthur Iversen cede uma parte do Parque da Graciosa, localizado na região do Juvevê, mais ou menos nas imediações onde é o supermercado Mercadorama hoje em dia. Fica acordado que por 20 anos ele não cobraria aluguel do Curitiba e em caso de rescisão de contrato ele indenizaria o Curitiba pelas benfeitorias feitas no local. Com isso, o Curitiba fica responsável pela adequação do gramado e pela construção de uma arquibancada. Mais uma vez, contando exclusivamente com o esforço e a dedicação dos associados. Em 24 de junho de 1917, o Curitiba inaugura o Estádio da Graciosa vencendo o Britânia. E os jornais da época noticiavam: a situação em que está colocado o novo ground do Curitiba é muito boa, por oferecer mais facilidade à assistência. O bonde passa no portão de entrada do parque, sendo, pois, muito fácil a comunicação com a bela praça de esportes. Mas, a partir de 1926, o Curitiba começa a reservar 20% de tudo que arrecada para um fundo de reserva, pensando num futuro estádio próprio. O Parque da Graciosa foi o estádio do Curitiba até 1932, totalizando lá mais de 100 partidas e conquistando 2 títulos paranaenses, em 1927 e em 1931. Mas como eu disse, ainda em 1926, a diretoria do Curitiba sentia que para o crescimento do clube realmente seria necessário a aquisição de um terreno para a construção de um estádio próprio. Em maio de 1927, o contrato com Arthur Iversen é rescindido. E o Curitiba recebeu, pelas benfeitorias feitas na área, 13 contos de réis. E esse dinheiro foi depositado no banco alemão Transatlântico. Naquele momento, a melhor oferta de terreno era a propriedade de Nicolau Schäfer,
um local situado no Alto da Glória, atrás do cemitério protestante, com área de 36.300 metros quadrados, uma boa casa de alvenaria e 3 casas pequenas de madeira. Pedia-se a importância de 100 contos de réis. Alto da Glória não é por causa do Curitiba. O bairro já se chamava Alto da Glória, muito antes do Curitiba ser fundado. Existem atas da Câmara dos Vereadores do século XIX, onde se denomina um determinado local ali nas proximidades do passeio público como Região da Glória. Isso teria sido inspirado numa propriedade que existia por lá, uma chácara, que era conhecida como Chácara da Glória. Então, quando queria se expressar o local onde o nosso estádio está hoje, se dizia lá no alto, além da glória. Lá no alto da glória. Em 1929 é criada a Comissão Pro Stadium. Contava com Jocelyn de Souza, João Meister Sobrinho, Couto Pereira, na foto aí, vocês vendo com o canudo na mão, Pedro Pisato, João Viana Sailer e Raul Pinto de Lara. Na sequência, dado os inícios das atividades, como a contratação do serviço de terraplanagem. Só um detalhe. Em uma época quando não havia numerário suficiente para a contratação de operários, um grupo de sócios e de atletas faziam uma espécie de mutirão para se iniciar as obras. Em 1931 é apresentado e aprovado o projeto das arquibancadas e a planta geral da Praça de Desportos, ambos do engenheiro arquiteto Francisco Pinou. Ainda no ano de 1931 é iniciada a construção da arquibancada. E o local de campo de jogo é preparado para receber a grama. Para quitar a compra do terreno, o clube emitiu títulos de empréstimos, que foram adquiridos pelos seus associados. Com a venda dos títulos, o Curitiba pôde pagar o valor do terreno. O ressarcimento junto aos sócios se deu durante anos, sendo que muitos deles nem quiseram ser ressarcidos, doando dinheiro para o clube. O jornal O Dia de Curitiba, na sua edição do dia 15 de agosto de 1931, informava que a quantia de 100 contos de réis a essa altura já estava paga. E fica definido que a nova Praça de Esportes Curitibana será batizada com o nome de Belfort Duarte. O Curitiba era considerado um clube novo. Não existia nenhum curitibano já falecido para receber essa honraria de que o estádio fosse batizado com seu nome. Por isso, a homenagem ao ex-jogador, João Evangelista Belfort Duarte, maranhense, falecido em 1918, conhecido nos campos pelo seu caráter e pelo seu respeito com os outros jogadores. Em 1906, ele foi morar no Rio de Janeiro e passou a defender o América. Dizem que quando cometia uma infração, mesmo que fosse um pênalti, ele próprio avisava o árbitro. Inclusive, essa situação mais tarde acabou inspirando na criação do Prêmio Belfort Duarte aos jogadores mais disciplinados. Belfort foi responsável por várias inovações no futebol, como a saudação das equipes à torcida na hora da entrada em campo. Também foi Belfort Duarte que traduziu as regras do futebol, do inglês para o português. E no início de 1932, a construção do estádio Belfort Duarte vai de vento em popa. Arquibancada para 1.500 pessoas, de alvenaria, com os assentos de madeira, vai tomando forma. E mesmo com o seu estádio ainda em construção, o Curitiba já realiza alguns eventos na sua futura praça desportiva. No mês de julho daquele ano, os jornais da capital informam a realização de um grande festival, com jogos amadores, brincadeiras, gincanas. No dia 15 de agosto de 1932 é realizado no estádio Belfort Duarte o Festival do Atleta Curitibano, sendo realizado nesse dia algumas competições de atletismo. Em 7 de setembro de 1932 são disputadas algumas partidas entre os quadros de médio, inclusive com o Atletiba, vencido pelo Coxa por 3-2. Os médios seriam assim uma categoria abaixo do segundo quadro. Ao lado do gramado é construída uma quadra de basquete e uma de tênis. E no dia 15 de novembro de 1932 é inaugurado o mastro da bandeira do estádio Belfort Duarte. Eduardo Schinzel, conselheiro do clube e dono de uma siderúrgica, fez a doação do mastro.
E no dia 20 de novembro de 1932, o Curitiba inaugura o estádio Belfort Duarte. E o América do Rio, campeão carioca no ano anterior, é convidado para enfrentar o Curitiba na partida inaugural. Mas a programação com os festejos se iniciou um dia antes, dia 19 de novembro. Pela manhã aconteceram diversos jogos, para que todas as categorias menores do Curitiba entrassem em campo. Às 13h30, o time de médios do Curitiba enfrenta o Britânia. Jogo esse que terminou com uma vitória do Coxa por 7-1. Às 15h30, o Savoia enfrenta o União Esporte Clube do Portão. E às 17h35, ainda do sábado, o terceiro jogo da tarde, onde o América do Rio, já em Curitiba, enfrenta um combinado de jogadores do Britânia e do Palestra. À noite, o Curitiba oferece uma sessão cinematográfica no Teatro Avenida. E depois um banquete em um hotel à delegação do América. E no dia 20 de novembro, dia da inauguração do Belfort Duarte, a programação continua. Às 14h30 ocorre um jogo preliminar entre os médios do Britânia e do Ferroviário. Às 16h30 ocorre o ato inaugural do estádio. Arcebispo da metrópole de Curitiba, da tribuna principal, benze o estádio. Logo em seguida, um avião militar, um monomotor, que saiu do aeroporto do Bacaxiri, pilotado pelo capitão Carlos Voisky, faz algumas evoluções sobre o estádio. E numa das passagens, lança uma bola ao centro do campo. E às 17h30 começa o jogo principal da tarde. E logo aos 2 minutos de jogo, jogada pela esquerda, Pisatinho corta para Emílio, que deixa a bola para Hermenegildo Gabardo, o Gildo, que a 2 metros do gol finaliza com um chute forte e marca o primeiro gol do Curitiba no estádio Belfort Duarte. Em seguida, Gildo faz mais um, Emílio e Pisatinho também deixam a sua marca e o Curitiba vence o América do Rio por 4-2. No novo estádio, o Curitiba ganha força e se destaca entre os clubes paranaenses. Em 1933, conquista mais uma vez o título de campeão, e outra vez em 1935, dessa vez como campeão invicto. Com isso, em 1936, a diretoria do Curitiba vê a necessidade de ampliar o estádio Belfort Duarte, construindo mais uma arquibancada de madeira com capacidade para 3.000 pessoas, na reta oposta, onde hoje seria o setor Pro Torque. O ano de 1937 é marcado por um acontecimento trágico. No dia 1º de outubro, debaixo de uma forte tempestade, o zelador do estádio, o senhor João Deles, pai dos atletas Estaco e Curruíra, ajudava o presidente Couto Pereira a tentar impedir que o grande placar de madeira desabasse. Não foi possível. O placar caiu, ferindo gravemente o Major Couto Pereira e, infelizmente, acabou matando o funcionário do clube. Em 1940, o Curitiba começa a construir, ao lado do seu estádio, uma sede social. Na nova sede, passa a funcionar a área administrativa do clube. Além disso, o local era utilizado para acontecimentos sociais, como festas e bailes. E em 1942, o Curitiba mostra mais uma vez a sua tradição e o seu pioneirismo. O estádio Belfort Duarte passa a contar com iluminação artificial, sendo assim a primeira praça desportiva do estado do Paraná a contar com luz artificial. A iluminação foi inaugurada em uma partida amistosa contra o Avaí de Santa Catarina, no dia 18 de abril de 1942. O meia Cecílio foi quem abriu o placar para o Curitiba, marcando o primeiro gol iluminado da história do futebol paranaense. Na década de 40, o Curitiba ganha mais 4 títulos estaduais e toma para si a hegemonia do futebol paranaense, pois passa a ser o maior ganhador do campeonato. Isso faz com que na década seguinte, a década de 50, surja a intenção de ampliar mais uma vez o estádio Belfort Duarte. Para isso é preciso angariar recursos. E na administração de Arion Cornelsen, o Curitiba parte para a criação do bolo esportivo, uma espécie de loteria, onde os concorrentes pagavam pela aposta e ganhavam prêmios previamente estipulados. A ideia surgiu através de um conselheiro do Curitiba que foi morar na Bahia. Certo dia ele viu uma movimentação na rua, foi verificar e ficou conhecendo o bolo esportivo. Mandou o modelo para Curitiba. Após analisar o cupom, Arion teria dito para os seus pares de diretoria: vamos fazer melhor que esse.
o bolo esportivo passa a ser a sensação em Curitiba. E com o dinheiro arrecadado, inicia a primeira fase de ampliação do estádio Belfort Duarte. O projeto consistia na construção de uma arquibancada de concreto que iria circundar todo o campo, mas ainda mantendo a arquibancada original, aquela construída em 1932. E a nova arquibancada é inaugurada no dia 12 de outubro de 1958. A segunda fase desse projeto se inicia em 1962. Dessa vez, a ideia era a construção de um novo setor social. Um projeto ousado que previa a construção de uma grande arquibancada para mais de 5.000 lugares, todos com cadeira, e mais a criação de uma tribuna de honra. Todo esse setor coberto por uma grande estrutura de concreto. E o primeiro terço desse novo setor é construído a partir do ano de 1963. Essa primeira parte é inaugurada no dia 22 de março de 1964, em um amistoso do Curitiba contra o Grêmio Porto-Alegrense. Essa parte, esse terço do novo setor, recebe o nome de Steliano Pisato, membro da diretoria do Curitiba e atleta lá dos anos 20 e 30. Em 1964, também são construídos os vestiários e os túneis de acesso com entrada subterrânea. Nessa fase é demolida a velha arquibancada, aquela inaugurada lá em 1932. Entre 1968 e 1969, já na administração de Evangelino da Costa Neves, são construídos os outros 2 terços do setor social. Porém, no dia 30 de agosto de 1968, na retirada do madeiramento que fazia a escora da última parte da cobertura, algumas vigas de sustentação cedem ao peso e essas colunas acabam se rasgando. Aí, todo o setor é novamente escorado para se corrigir o defeito. E ainda no ano de 1968, paralelo a isso, é construído o segundo piso da reta da Mauá. Esse setor é inaugurado num jogo do Curitiba contra a seleção brasileira, no dia 13 de novembro de 1968. A reta da Mauá passa a ser um dos locais de maior concentração popular do estádio. Bom, enquanto isso, é dado continuidade aos reparos lá do setor social. E somente durante o Campeonato Brasileiro de 1969 que o setor foi definitivamente liberado. Aliás, a marquise de cobertura do setor social é uma construção com um dos maiores vãos livres do Brasil. Ela tem 35 metros de extensão e 20 vigas de sustentação. Bom, tem uma história. Para esse setor ser liberado, foi feito um teste de tração, colocando 70 homens em cima da marquise, dando mais ou menos 5.000 quilos. Não façam isso em casa. Nessa época, a capacidade do estádio passa para 31.600 lugares. Em 1971, são construídas as 2 torres de iluminação de concreto. Antes, os refletores das sociais estavam localizados na parte superior da marquise. Essas torres, acima das sociais, projetavam sombra. Por isso, as 2 torres foram construídas ao lado da marquise. Durante esses anos, o Curitiba promove publicações como o Curi 70, Curi Gigante, Novo Curi Gigante e a Jogada Maior. As pessoas adquiriam cupons, pagavam mensalidades e assim participavam de sorteios de carros, geladeiras, TVs, máquinas de lavar. Tudo isso para arrecadar verba e prosseguir com as construções. Além disso, o clube trabalha na venda de cadeiras cativas do setor social. E em 1971, o Curitiba inicia a construção da curva de fundos do seu estádio. Esse novo setor vai comportar mais 14.000 pessoas. O novo setor é construído pela construtora Irmãos Mauad e foi concluído no ano de 1972.
Agora, a capacidade do estádio passa para 44 mil lugares. Só uma curiosidade, nessa época os bancos de reserva, bastante simples, ainda ficavam atrás das traves. Em 1973, a venda do craque Dirceu para o Botafogo do Rio trouxe recursos financeiros e ajudou no projeto do Curitiba de conclusão do seu estádio. Ainda em 1973, a construtora Irmãos Mauad inicia a obra da construção da curva de entrada. Em 1976, morre o ex-presidente Antônio Couto Pereira. E o conselheiro Cândido Gomes Chagas propõe a mudança de nome do estádio. Uma homenagem justa para um dos maiores presidentes do Curitiba de todos os tempos. Foi na gestão de Couto Pereira que foi adquirido o terreno para a construção do estádio. E também na sua gestão construída aquela primeira fase, lá em 1932, que nós já comentamos. Couto Pereira assumiu a presidência do Curitiba em vários mandatos. Ganhou 6 títulos estaduais. E a mudança de nome do estádio tem o apoio do presidente Evangelino Costa Neves. Em 28 de fevereiro de 1977, acontece a sessão extraordinária no Conselho Deliberativo. Os conselheiros votam e decidem pela mudança do nome do estádio. A partir daí, o nosso estádio passa a se denominar Estádio Major Antônio Couto Pereira. Em 1977 é inaugurado o novo placar luminoso. Ele ficava no terceiro andar, na curva de fundos, e contava com um bonito relógio da empresa Citizen. A arquibancada da curva de entrada foi concluída e inaugurada oficialmente em março de 1978, em um amistoso da seleção brasileira contra a seleção paranaense. Agora, o Couto Pereira passa a ter capacidade para 65 mil lugares. Em 5 de julho de 1980, o Couto recebe sua maior lotação. O estádio é escolhido para recepcionar a visita do Papa João Paulo II a Curitiba. E a Polícia Militar estima que 70 mil pessoas comparecem no Couto. Em maio de 1982, a marquise de cobertura do setor social volta a apresentar problema. Um dos tirantes de aço que ajudam na sustentação do setor se rompe. Assim como havia ocorrido em 1968, o setor é fechado para que se corrijam os defeitos. Em setembro de 1982, o engenheiro Victor Engelhardt entrega às autoridades as melhorias realizadas no setor. O documento atesta que todos os tirantes de aço foram substituídos. Assim, a carga de ruptura dos mesmos, que suportavam até 115 toneladas força, passam para 143 toneladas força, aumentando a segurança. O documento conclui dizendo que as melhorias feitas oferecem toda a segurança exigida pelas normas brasileiras. Assim, em 26 de setembro de 1982, o setor social volta a receber a torcida coxa branca. Ainda em 1982, os bancos de reserva deixam de ficar atrás das traves e passam para a faixa lateral do campo. Em 1984, o Couto Pereira recebe a seleção brasileira para um amistoso contra a seleção do Uruguai. E com as arquibancadas lotadas, o Brasil vence o Uruguai por 1-0. Couto Pereira Estadio en Curitiba, Brasil. Vladimir poniendo la pelota en movimiento inmediatamente para el jugador Deley. Deley el cambio al sector derecho. Edson en la posición. Atención. Edson el cruce. Em 12 de maio de 1987, a parte administrativa do clube deixa a antiga sede social. Os corredores internos do estádio, atrás das arquibancadas, são reformados. E esse setor do clube é transferido para essa área. Em julho de 1988, já na administração do presidente Bayar Osna, o estádio é fechado por uma série de reformas. A pista de areia que circundava o campo deixa de existir, e é plantado grama em toda a volta do campo. Os alambrados em frente ao setor social são retirados,
e é construído um fosso no seu lugar. Ali é inaugurado o novo setor social inferior, que até então era usado como arquibancada comum mesmo. Nesse local são assentadas 1.200 cadeiras e alguns bancos de madeira chamados de local numerado. Também são construídos 26 camarotes. Em 1989 é construído todo o restante do fosso, que agora passa a circundar por todo o estádio, assim saindo de cena o velho alambrado. Alguns degraus de arquibancada acabaram sendo comidos para a construção do fosso, assim o Couto Pereira perde um pouco de capacidade, que passa para 55 mil lugares. Ainda em 1989 é melhorado o sistema de iluminação. 28 refletores são instalados sobre a marquise de cobertura da Social. A inauguração dessa nova iluminação foi no dia 18 de julho de 89, num amistoso entre o Curitiba e a seleção do Japão. No Clássico Atletiba de 25 de maio de 1997, acontece a inversão dos setores de arquibancada. A torcida do Curitiba, que ocupava a curva de fundos, vem para a curva de entrada. E a torcida visitante, consequentemente, passa para a curva de fundos. Em 12 de junho de 1997, o placar que ficava no terceiro andar da curva de fundos é desativado. E um moderno placar eletrônico é colocado na curva de entrada. Mas ele não ficou muito tempo não, em 1998 ele já foi retirado. Em 19 de março de 2001, a antiga sede é demolida, liberando espaço para ampliação do estacionamento. Ainda em 2001 é construído o prédio anexo ao estádio, que hoje abriga a central de sócios. Ali é instalado o primeiro elevador do estádio, usado pela imprensa para o deslocamento até as cabines. Em 7 de outubro de 2001, o Couto Pereira recebe mais uma vez a seleção brasileira. E dessa vez para um jogo oficial. O adversário é o Chile e o jogo é válido pelas eliminatórias para a Copa de 2002. O Brasil vence o Chile por 2-0. Em 2002, o Couto ganha 2 placares eletrônicos. Um é instalado na reta da Mauá e o outro na Social. Em 2003 é aprovado o Estatuto do Torcedor. Como determina a nova lei, os lugares devem ser demarcados com tinta. Obedecendo à legislação e o novo padrão de cálculo de torcedores por metro quadrado, o estádio perde capacidade e passa a contar com 37.500 lugares. Em 2004 são colocadas cadeiras nas cores verde e branca em todo o setor Mauá. Em janeiro de 2005, na administração de Giovanni Gionedes, o estádio é fechado para a troca do gramado. O mastro da bandeira, que ficava desde 1932 atrás da trave, é retirado do local. Assim, o Curitiba passa 5 meses longe do Couto. Nesse período, o clube jogou em Maringá e no estádio do Pinheirão. Enquanto isso, o novo gramado, com dimensões maiores, vai ficando pronto. E o mastro histórico da bandeira ganha um novo lugar. Vai para a frente do estádio e é inaugurado com uma solenidade no dia 30 de abril de 2005. Coxa, é garra, é força, é tradição. Coxa, coxa, explode coração. Nesse dia é inaugurado também, embaixo do setor social, o Espaço Belfort Duarte, que conta com uma galeria com os principais troféus da história do Curitiba. Infelizmente, a galeria foi desativada no ano de 2017. O novo campo de jogo, com uma grama de melhor qualidade, a Bermuda 419, passa a medir 109 por 72. E é inaugurado no dia 1º de maio de 2005, no jogo entre Curitiba e Santos, válido pelo Campeonato Brasileiro. No ano de 2012, o alojamento da categoria de base, situado na curva de fundo do estádio, recebe várias melhorias e passa a se chamar Espaço Dirceu Krieger. Também em 2012, na administração de Wilson Ribeiro de Andrade, é anunciada a reforma da reta da Mauá. Como patrocínio da empresa Protorque, o local vai se chamar Setor Protorque. Em junho de 2013, o clube começa a retirar as cadeiras do setor Mauá para iniciar a construção do setor Protorque. Após 17 meses de muito trabalho, o novo setor, com 4.443 cadeiras, 36 camarotes, recepção, elevadores, 2 praças de alimentação, é concluído e entregue ao torcedor coxa branca.
setor é liberado e inaugurado no Clássico Atletiba, disputado no dia 4 de outubro de 2014, e que teve vitória do Curitiba por 1-0. Agora, o Couto Pereira passa a ter capacidade para 40.500 lugares. Em abril de 2016, com recursos arrecadados pela torcida, é inaugurada uma estátua em bronze em homenagem ao ídolo Dirceu Krieger, como comemoração aos 50 anos dos serviços de Krieger prestados ao Curitiba. Em 2018, a curva de fundos é restaurada e ganha uma nova pintura. Em 2019, é inaugurada embaixo do setor ProTorque a nova academia para os atletas da categoria de base do Curitiba. Um espaço amplo que teve investimento de mais de R$100 mil. Tudo isso visando a preparação física dos pratas da casa. Finalmente, em 2020, agora é a arquibancada, a curva de entrada que ganha uma nova roupagem. Além disso, a parte externa do estádio também recebe nova pintura. E os túneis de acesso ao gramado também são reformados. Bom, pessoal, essa é a história da construção e da evolução do estádio Couto Pereira. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem quiser deixar um comentário ou alguma história vivida no Couto, usa a barra de comentário aqui embaixo. E quem gostou demais desse vídeo, por favor, deixa seu like. E se você ainda não é inscrito aqui no canal do Grupo Helênicos, por favor, inscreva-se. Nós vamos ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até a próxima.